Olá, como que vocês estão? Estamos começando hoje mais um Pode Vencer. No de hoje a gente vai falar a respeito de como é que são o papel dos pais na vida da formação dos filhos. Filhos empreendedores, filhos de resultado de alto impacto. No anterior, nós falamos a respeito de proatividade e reatividade. E quando nós estávamos discutindo esse tema, fui questionado pelo Gabriel a respeito de como é que era a formação dessa galera, como é que essa criançada era formada, o que ocorria. E aí nós combinamos, vamos fazer um podcast a respeito de pais, vamos falar sobre isso. Então hoje eu vou falar com vocês a respeito de basicamente 4 modelos de pais, como é que eles funcionam, como é que eles agem, como é que eles pensam, o que eles fazem, e vamos discutir um pouco como é que a gente pode ajudar na criação dos nossos filhos, mas principalmente como é que a gente pode rever a nossa trajetória, porque todos nós somos filhos. Então nós também poderemos olhar para os nossos pais e fazer um ajuste do nosso processo de vida. E aí, Gabriel, tudo bom? Boa tarde, como vai você? Como vão vocês em casa? Então hoje a gente vai falar sobre o papel do pai. Pais em geral, né? O Isto. papel dos pais. Bom, ligado então à reatividade, proatividade, o pai ele está essencialmente ligado a esse padrão de comportamento dos filhos. É exatamente isso. Antigamente a gente tinha um desenho, que tinha o Wally e o Lipe, e ele dizia, ó dia, ó vida, A vida dele era uma reclamação pura, Com certeza ele trouxe origem, ele tem uma origem, aquela história. Bom, e para a gente poder entender esse assunto, eu vou comentar basicamente a respeito desses 4 modelos de pai, ou pais, E a partir daí a gente pode abrir um bom bate-bola, um bom diálogo, tá? Então a gente tem o pai que a gente chama de pai simplista. Como é que é o pai simplista? Para exemplificar esses 4 modelos, eu vou contar alguma história que é comum na vida de qualquer pessoa. Então, por exemplo, você tem uma criança brincando, essa criança quebra o brinquedo. Quando ela quebra o brinquedo, chora, que é muito natural dessa faixa de idade. Aí o pai ou os pais propõem uma alternativa. E geralmente qual é a alternativa? Do caso do pai simplista. Vou comprar outro, isso quebra mesmo, Quando o pai está dizendo, eu vou comprar outro, isso quebra mesmo, ele está fazendo o quê? Ele está desviando a criança do foco. Então ele está ensinando o filho a desviar suas emoções. Então é uma criança que vai ser formada, ou seja, que ao crescer, ela não vai saber lidar muito bem com frustrações. Porque a frustração na cabeça dela é compra outro, substitui, faz algo diferente. Então quando essa criança tem uma crise, ela logo vai desviar o foco. Quando ela tem uma crise, ela vai fugir da dor. Então o pai simplista é aquele que propõe uma alternativa. Em seguida, nós temos os pais desaprovadores. Quem são esses pais? São os pais que desaprovam as emoções das crianças. Então, por exemplo, o pai fala, faz o favor, cala a boca, chega com isso, para com isso. Chorar não vai te levar a lugar nenhum. Ou seja, são pais que geralmente se vangloriam de ser duros. Só que quando essa criança cresce, ela perde o emprego e ela não sabe lidar com as suas emoções. Aí, ou seja, toda aquela desaprovação que ela sofreu na infância vem à tona, porque ela não tem essa habilidade para poder construir essas suas emoções. Ela vai se recordar de quando as suas emoções eram desaprovadas, ela não teve habilidade para trabalhar com elas. Em seguida, a gente tem o que nós podemos chamar de pais permissivos. Os pais permissivos, é o mesmo caso, a criança brincando, quebra o brinquedo, começa a chorar, o pai anula as emoções e eles não fazem nada. Por exemplo, eles dão uma pausa na televisão, diz, quebrou o brinquedo, mamãe quebrou o brinquedo, papai quebrou o brinquedo dele, tá? E esse quebrou o brinquedo vira num diálogo e é um diálogo de não fazer nada, tá? É assim mesmo, filho, isso acontece. Ou seja, é uma criança que não consegue também trabalhar com as suas emoções. Porque é como se tudo fosse possível, tudo acontecesse, tudo é normal, acontece na vida, é assim mesmo, O pai desvia o foco daquela criança, do que aconteceu, com uma conversa. E aí nós temos o que nós chamamos de pais educadores emocionais. Então, o que é basicamente um pai educador emocional? É quando uma criança quebra um brinquedo, ele ensina a criança a dar nome aos seus sentimentos. E como é que ele faz isso? Ele dá uma pausa na TV, senta no chão com o filho.
se possível, na mesma altura, para poder criar uma conexão com essa criança. Pergunta: você está triste? Né? O que está acontecendo? O que aconteceu na sua vida? Né? Então, pergunta para o filho: o que você está sentindo? Qual é o teu sentimento? E a criança começa a descrever o sentimento dela. Por mais dificuldade que ela tem, ela consegue se expressar de uma forma ou de outra. E aí o pai, ao invés de buscar uma solução para a criança, não, ele pergunta para a criança: o que você acha que nós devemos fazer? Qual o caminho que nós devemos seguir? E a solução deve vir do próprio filho. Pode ser que o próprio filho simplesmente vira para o pai e diz assim: pai, a gente tem lá uma cola, né? Daquela cola de bastão que cola tudo. Vamos resolver isso? Olha, de onde veio a solução? Da própria criança. Ou seja, a criança trabalhou as suas emoções, trabalhou os seus sentimentos, e aí ele consegue resolver. Então, o que ele faz? Esse pai está fazendo? Ele está empoderando essas crianças de emoção. Então, o dia que essa criança perder a namorada, por exemplo, né? Ela vai saber identificar as emoções dela. A criança pode dizer, ou seja, o que aconteceu, por que isso aconteceu, porque ele já é um adulto muito bem elaborado. E a gente percebe que isso existe até hoje, né? Falamos em perder a namorada. Quanta gente tem um processo de separação, né? Seja ainda de namoro, ou seja lá já na fase de casamento, e não sabe trabalhar com as suas emoções. Quanta violência nós temos visto, né? Principalmente de feminicídio. Por que essas violências? Porque são crianças que cresceram sem saber o que fazer com aquelas emoções. Então, o pai educador, ele dá nome aos bois, né? Por exemplo, o que você está sentindo? Ele busca que a própria criança responda e interprete o que ela está sentindo. Exatamente isso. Ligado à emoção, que ela não propriamente dizer, o pai vai dar outro brinquedo ou não vai dar outro brinquedo. Tá ligado a, pera, o que você tá sentindo? Como é que a gente vai resolver isso? É nesse sentido. Isso. Vamos usar isso para empreendedorismo? Às vezes eu estou atendendo empresas e a gente vê que a empresa está numa situação de dificuldade, mas as pessoas não têm um estado emocional para buscar solução para aquele problema. E às vezes eu estou atendendo empresa e a empresa realmente entrou em estado de falência, ela vai falir e ela falha, literalmente. Mas o empresário, ele conversa comigo e diz assim: puxa, cara, eu sinto muito, né? As coisas falharam, não deram certo, mas eu vou parar e já vou buscar uma solução para isso. Ele se levanta muito rapidamente, ele começa a investir de novo, daqui a pouco o negócio dele cresce outra vez. Ou seja, nós estamos falando de quem? Falamos de uma criança cujos pais foram educadores emocionais. Então, ao invés dessa criança ficar mergulhada no sofrimento, ficar mergulhada na dor, na tristeza, né? Na melancolia, não, ele mergulha na solução. Ele trabalha com as suas emoções, ele fala sobre as suas emoções, ele tem liberdade para poder falar. Eu acho que eu tenho um exemplo legal para contar quando nós, alguns anos atrás aqui, vocês, seus irmãos não devem nem se lembrar disso, porque vocês eram muito pequenos, né? Nós tínhamos um hamster em casa. E o hamster, aquele cheirinho, né, característico dele, né? E aí me pediram para lavar a gaiola do hamster. Então você já viu aquela pressa minha de sábado, assim, já liguei a mangueira, lavei a gaiola com rato, tudo dentro, né? E a sua irmã falou: vamos chupar sorvete? Eu falei: vamos. E esquecemos de guardar o hamster, ele ficou secando, né? Você botou o bicho no sol, né? Ficou se enxugando. E faltou aí uma sabedoria em ciência, né? E aí o que aconteceu? Quando nós voltamos, o bichinho, infelizmente, tinha ido a óbito, né? Aí eu olhei para você, você estava do lado do rato, assim, duro, tremia os músculos de bravo, né? Olhei para o Gustavo, saiu uma lágrima do olho dele, assim, né? Eu olhei para a Isabela no maior silêncio, né? Aí falei: puxa, eu preciso explorar essa sabedoria dos pais emocionais. Aí eu disse para você: o que você está sentindo, Gabriel? Você falou assim: nossa, tem uma raiva da morte, né? Aí eu olhei para o Gustavo, falei: Gustavo, o que você sente, Gustavo? Ele falou assim: puxa, que saudade do vô. Aí eu olhei para a Isabela olhou e falou assim: compra outro. Captou os 3 modelos mentais totalmente diferentes, em situações diferentes. Mas eu podia simplesmente ter falado para vocês: é um rato, rapaz, não é nada mais do que isso, larga a mão, para com essa choradeira, não cala essa boca e tudo mais, né? Aí eu me lembro muito bem que esse diálogo, ele terminou lá no cemitério. Nós sentamos em cima do túmulo do bisavô de vocês, né? E fomos conversar a respeito da vida. Do como é que a vida acontece, como é que ela vem, para onde a gente vem, para onde nós vamos, o que nós fazemos aqui, o que nós teremos depois. Isso foi uma experiência de pai educador emocional. Mas eu acho muito legal fazer uma parte aqui, assim,
principalmente quem vai nos assistir, vai ver essa apresentação, tomar cuidado com algo que é muito perigoso no aspecto emocional. Nossa, meu pai foi um cara ruim, ele não soube me educar, ele não soube fazer direito. A gente tem que ter em mente o seguinte: o nosso pai, ele faz o melhor que ele pode com aquilo que ele tem. É o melhor que ele pôde fazer. Ele deu tudo que ele podia. O que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar para frente e se perguntar: eu posso fazer melhor? É possível fazer melhor? Tem como eu fazer diferente? Puxa, meu pai foi daquele permissivo, ou meu pai foi daquele que ficava bravo, né? Ou meu pai foi daquele que amortizava as minhas emoções. Tá, mas eu posso então trabalhar com o meu filho agora de uma maneira diferente. Eu posso virar um pai educador emocional. E se nós virarmos pais educadores emocionais, nós estaremos formando uma sociedade fantástica, de pessoas que conseguem processar seus sentimentos, né? Falar das suas emoções, ou seja, entender aquilo que vem de dentro, aquela força que vem gritando, processar isso tudo e termos reações melhores para com a vida. Eu tenho certeza que isso vai diminuir a agressividade, isso vai diminuir feminicídio, vai diminuir uma série de coisas que não são legais, né? Pessoas que ficam doentes porque perde algo, né, e entra num estado de depressão. Então é uma série de coisas que vão nos ajudar. E principalmente naquilo que nós estamos tratando, que é a questão de você ter uma proatividade. Ou seja, o proativo é aquele que sabe pensar suas emoções, sabe conversar dos seus sentimentos, sabe falar sobre eles e colocar a vida para frente. Então você encontra até hoje adultos, seja no ramo de negócio, seja sendo funcionários de uma empresa, seja no casamento, que não conseguem processar suas emoções. E no contexto aqui, né, do interior, a gente diz assim, a pessoa emburrou, né? Que é quando o animal trava e não quer sair do lugar. É a mesma coisa, você travou emocionalmente e não consegue sair. Tá, e não consegue sair daquelas emoções, por quê? Porque não foi desenvolvido nele uma habilidade de um pai emocional que ajudou ele num processo de educação diferenciado. Então, eu acho que então o importante é frisar que não, a gente não deve, né, usar de muleta o que, meu pai não, por exemplo, né, não é o caso, mas, meu pai não era amoroso, por isso não sou, portanto não sou amoroso. Não, isso não quer dizer nada, seu pai não foi, mas você pode ser, você pode quebrar esse ciclo, né? E ficar pros pais também, acho que hoje o mercado de trabalho, ele tá muito deficiente, né? E principalmente de inteligência emocional, né? Sim, é claro que nós trazemos nas nossas raízes as nossas origens. Isso não tem o que se discutir, né? Ainda mais hoje aí com a epigenética, né? Os sistemas dos campos morfogenéticos, ou seja, a gente tem uma série de fatores indicando que nós trazemos essa origem. Mas nós não somos obrigados a repetir esse processo. A gente pode melhorar. É possível fazer um pouco melhor. E é isso que leva a gente para um processo de evolução. Tanto um processo de evolução da humanidade, como um processo de evolução da nossa família. E aí eu tenho que entender que eu posso desenvolver isso, que me é possível desenvolver isso. Claro que às vezes a gente tem pessoas que têm traumas profundos, têm dores profundas, que precisam de um apoio de alguém para ajudá-los, né? Precisa de um terapeuta, né? Um psicólogo, alguém que possa ajudá-lo nesse processo de vida. Isso é válido e perfeitamente cabível, ou seja, deve ser utilizado esses recursos todos. Alguns têm um nível um pouco mais superficial aonde estão guardadas essas dores. E ele mesmo se cuida, né? Ele assiste aí um vídeo aí na internet, ele vê alguém falando alguma coisa, puxa, dá um insight nele e ele vai se descobrindo. Né? Então, por quê? Porque está num nível muito mais raso, né? Não há necessidade de colocar óculos de mergulho para poder entender o que está lá na profundidade. Mas o que é importante é nós sabermos como pais, você que está me assistindo agora que é pai, né? Seja um educador emocional. Como ser educador emocional? Senta com o teu filho, conversa com ele, pergunta o que ele está sentindo, qual é a emoção dele, por que ele está reagindo assim. Puxa, a criança está chorando. Tá, mas por que você está chorando? O que está acontecendo? Busca na criança a resposta, não dê você a resposta para ela. Porque no passado era, né? Hoje ainda está muito melhor, né? Mas muitas crianças foram educadas, né? E hoje são adultos com dificuldade de falar das suas emoções, que foram educadas do tipo criança, moleque não chora, né? Não seja molenga, né? E aí formou-se uma geração de homens, são fortes. Pode ser forte muscularmente, mas não são fortes emocionalmente. E aí quando se deparam com uma grande dificuldade, caem, desmorona o seu mundo.
Então, é possível sim, os pais precisam trabalhar para isso, para poder ajudar os seus filhos a viverem de uma maneira diferente, e principalmente aprender a cuidar dos seus sentimentos, a falar dos seus sentimentos. Também essa mudança no dia a dia, que a gente pode passar de um pai, digamos que eu seja um pai simplista, para passar, poder passar a ser um pai educador emocional. O que que a gente pode, como pai, fazer? Que decisões, pequenas mudanças no dia a dia a gente pode fazer, né? Como que a gente pode mudar o hábito? Eu acredito assim, né? Como a palavra de Deus diz, não é possível um cego guiar a outro cego. Então, se eu estou cego emocionalmente e quero abrir o olhar e a visão de alguém para as suas emoções, primeiramente eu preciso cuidar um pouco das minhas emoções. Eu preciso aprender a falar um pouco das minhas emoções. É muito comum, a gente faz acampamento, você ajuda em alguns acampamentos, você vê a dificuldade que as pessoas têm para falar do que elas estão sentindo, de colocar suas emoções para fora. Às vezes ficam lá 3, 4 dias num retiro para poder conseguir expressar o seu processo emocional, de falar onde que estão os seus sentimentos. Então eu diria que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que começar a treinar aquilo que nós estamos sentindo. Porque normalmente quando você não tem uma habilidade emocional, você reage a um fato sendo grosseiro, sendo áspero. E vou te dar um exemplo simples. Um dia eu cheguei numa instituição pública, tá? E eu vi que a moça que estava recebendo, a cada um que passava, ela tinha um tratamento grosseiro, né? E ela foi tratando de maneira grosseira. E eu na fila pensei cá comigo, bom, quando chegar a minha vez eu vou dar uma resposta grosseira para ela também, né? Mas fui privilegiado, né? Algo assim na minha cabeça me disse, que tal você perguntar para ela o que ela está sentindo? E quando chegou a minha vez, que ela falou comigo com um tom de voz um pouco áspero, eu perguntei para ela assim, você está enfrentando problemas hoje? E eu vi uma lágrima escorrer do olho dela. Ela disse para mim, eu estou. Estou com muitos problemas. Aí está a chave, tá? Porque às vezes nós queremos reagir para com o outro na mesma altura, na mesma situação, na mesma condição. Aí você vai me dizer, mas o outro não tem direito de estar assim e fazer assim. Não é uma questão de direito ou não ter direito. É uma questão, esta é a habilidade que ele tem. Ele não tem outra. Se ele tivesse outra habilidade, com absoluta certeza, ele ia processar essas emoções, ia vir para o trabalho, ia fazer um esforço, né, para que a sua voz não estivesse sobrecarregada das suas emoções, e ele iria fazer uma comunicação muito bacana. Mas ele não foi treinado para isso. Então, quando eu começo a olhar e ver, puxa, entender a história da outra pessoa, eu já estou começando a dar passos como esse para ser um pai educador emocional. Mas a chave é bastante simples. Uma criança está chorando, tá? Senta no chão com essa criança. Por que sentar no chão? Porque você está na mesma altura dela, não precisa ficar olhando para cima, procurando você, vendo que tem uma estátua gigantesca na frente dela. Senta no chão, conversa, diz para ela, o que está acontecendo? Por que você está triste? O que aconteceu? Fala para mim. Nós estamos brigando aqui, porque a gente está brigando pelo canal da televisão, blá, 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 ok, sejam dois, né? Pergunta para eles, qual a solução vocês acham que existe para isso? E eles vão começar a dialogar. Eu acho que se ele deixar eu um tempinho, se eu depois ficar, depois eu deixo ele, e eles vão chegar no acordo. Então, nós não temos necessidade de fazer uma interferência na solução. Nós precisamos interferir no modo como eles vão encontrar a solução. Aqui é que está a sabedoria. Então, quando eu estou atendendo uma empresa, as pessoas dizem, nossa, mas vocês são consultor de qualquer coisa? Não, não somos consultor de qualquer coisa. Nós somos consultores de emoção. Então, eu ajudo você a perceber o seu estado emocional e você encontrar uma solução para a sua empresa. Você está fazendo um processo de coach comigo? Eu vou te ajudar a perceber o teu estado emocional para que você possa encontrar a solução para a sua própria vida. Buscar soluções dentro daquele processo. O que eu vou fazer para poder atingir aquilo que eu quero atingir? Então, basicamente, o processo do coach, o processo do atendimento empresarial é como se fosse um coach, um consultor, educador emocional. Bom, então, reiterando, como o exemplo de um cego não pode guiar o outro, para nós pais podermos ser pais educadores emocionais, primeiro a gente tem que entender as nossas próprias emoções. Sem dúvida, né? Acho que é o primeiro passo. É o primeiro caminho.
Então, por exemplo, a pessoa é casada, aí chega em casa brava, aí falando alto, nervoso, e a esposa pode virar para ele e dizer assim: quer falar sobre esse nervosismo? Tem gente que não consegue, não é? De tanto raiva que tem por dentro, tão perdido que tá. Mas aí um precisa ter a habilidade de ajudar o outro. Vamos falar sobre isso, vamos conversar um pouco. Do mesmo jeito, o pai às vezes chega do trabalho, né? Ainda tem esposa que trabalhou, que está cuidando de filhos, que, né, que carrega tudo uma carga emocional da vida. Senta, conversa, dialoga, fala a respeito de. Então, ao invés de nós deixarmos a razão tomar conta desse processo, a gente tem que deixar a emoção tomar conta desse processo. Né? Senão, a razão ela é muito lógica. E ela é A, B, C e pronto, acabou e não tem conversa. A emoção não, a emoção busca outras possibilidades. Né? Então, a gente precisa ter um equilíbrio entre razão e emoção para poder falar de maneira muito boa. E aí a gente vai descobrir o seguinte: por que muita gente não fala das suas emoções? Simplesmente porque não foram educados. Puxa, mas é tão fácil falar. Não, não é. É fácil para quem foi educado. Para uma criança que desde pequenininha o papai conseguiu comprar uma bicicleta, quando adulto sobe numa moto e anda com a maior facilidade. Uma criança que não teve esse privilégio de ter uma bicicleta, de ter a sua motoca, quando adulto compra uma moto e sofre muito para aprender a andar e fazer seus testes. Por quê? Porque não foi criado lá dentro da sua infância. Mas ela aprende? Aprende. Pode ser que ela vire motoqueiro melhor do que os outros que já existem. Tá? Mas ela vai ter que ter um esforço a mais para conseguir isso daí. Exato. Bom, aí num segundo momento, né? Digamos que já buscamos como pais, nós pais já buscamos a nossa evolução nesse processo emocional. Num segundo momento é sentar com o filho e pedir para que ele mesmo nos dê a resposta ali da situação, né? Olha, puxa, eu queria... Acontece o teu 3, né? Eu queria assistir o Mundo Bita, o outro eu queria assistir o Power Ranger. Puxa, e aí, né? Então a solução é aí, como vocês fariam? Como vocês pretendem fazer, em vez de ir lá e falar, não, não vamos assistir isso aqui agora, ou não vamos assistir, e por aí vai. Então a outra, a gente pode falar escutem os vossos filhos, né? Exato, exatamente isso. Porque senão a gente começa a gritar muito naquela boca, fica quieto, não aguenta esse barulho, onde já viu isso, como é que tá isso, tá aquilo, mas a criança não processou a sua emoção, ela vai engolir aquilo, mas ela vai engolir contrariada. Enquanto se eu abrisse para eles a possibilidade de conversar sobre tal, talvez eles achem a solução mais simples possível, que a gente nem imagina que solução é. Né? Que daí vem o processo da criatividade. Aí eles começam a criar soluções, possíveis soluções. De repente termina um diálogo, um levanta e fala, eu vou brincar de outra coisa, eu não está nem afim mais daquilo lá. Né? Passou, né? Como se ele estivesse travado naquilo que ele queria, naquela solução. Então, quando você abre para o espaço para se falar de emoções, você abre a oportunidade de criar novas soluções para o mesmo problema. Então, é por isso que quem é proativo é aquela pessoa que se abre a novas soluções o tempo todo. É como se ele não tivesse uma trava no seu estado emocional. O reativo está travado. Puxa, a hora que a água bater aqui no nariz, eu vou ter que achar uma solução, senão eu vou morrer afogado. Né? O outro não. A hora que a água começou a chegar no dedo do pé, já fala assim, opa, eu preciso começar a pensar em algumas coisas, preciso buscar algumas soluções. E como ele não tem essa trava emocional, o processo de criatividade dele é muito maior. Então é por isso que ele cria coisas ao tempo todo. Fala, puxa, mas não é possível, o cara tem uma cabeça genial. Pô, as nossas cabeças são todas fantásticas. Às vezes algumas estão travadas por alguns estados emocionais, mas não que nós temos incapacidade de sermos criativos, né, de fazermos coisas extraordinárias. Não é uma incapacidade, é uma trava emocional que precisa ser quebrada para a gente poder viver legal e ir para uma vida muito bacana. E a criança que já tem esse pai educador emocional, acho que isso é muito importante para o processo decisório, né? Porque você deixa a criança, não só a criança, às vezes a gente está falando de criança aqui, mas filhos em geral, né? A gente pode estar falando de um líder, né? De uma comunidade que tem ali seus filhos, né? Os participantes, né? Não só filhos, crianças pequenas, mas se nós temos, falando da infância,
Acho que a gente acaba trabalhando também o processo decisório. Como você faria, né? Temos hoje também líderes com dificuldade nesse para tomar a decisão, não vamos por aqui ou vamos por lá, e acaba se tornando reativo, né? Exatamente, exatamente. Então, ou seja, o processo da liderança. Você pode ver que crianças líder você já percebe desde pequeno. É aquele que pega a bola, é aquela que pega a boneca, aquele que domina o jogo, que bota a ordem em todo mundo e ajeita as coisas. E ele tem uma capacidade de articulação que está muito ligada à sua comunicação, à sua capacidade de falar, seu jeito de falar, seu jeito de se comunicar. E isso faz dele um líder. Então, um líder que sabe trabalhar a emoção, né, é um líder que vai, então, que segura ele. Por isso que antigamente, né, tinha aquela plaquinha, né, líder ou chefe, né? Chefe pensando, né, chefe isso, chefe aquilo, ou seja, mostrando alguns estados, né, que era tipicamente de proativo e não de reativo. Então, o reativo ele dá liberdade para as pessoas trabalharem, ele deixa as pessoas criarem. Por quê? Porque ele foi educado assim. E ele sabe que quando ele colocar as pessoas para pensarem as soluções e pensarem os seus próprios pensamentos, ele está criando um grupo muito bacana, que vai voar legal, que vai rodar tranquilamente, um grupo muito bom. Então, esse é um exercício que a gente tem que ir fazendo e cultivando o tempo todo. Muito bacana, maravilha. Tem alguma frase, alguma deixa para o pessoal aí, para os pais, líderes presentes, ouvintes? E eu tenho. Se você tem alguma emoção que você nunca falou, aproveita hoje e fala, tá? Coloca as tuas emoções. Não tenha medo de falar das suas emoções. Isso vai jogar você em outro patamar de experiência de vida. Um abraço! Valeu, gente.